criança abandonada despertou para usar a grande espada demoníaca. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo eu vou resumir um anime completamente em um único vídeo. O nome dele é Sword Guy, lembrando que o nome desse anime vai estar no campo dos comentários, como sempre. A história começa com alguns caras de helicóptero indo atrás de uma espada chamada Zotogen. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, alguns escavadores estão dentro de uma tumba antiga procurando pela mesma espada. Depois de algum tempo eles encontram a espada brilhando. Quando os homens de helicóptero chegam para buscar a espada, eles começam a ser atacados por um dos escavadores, sendo dominado pela espada demoníaca. Nesse momento, o homem de cabelo loiro, que também é portador de uma dessas espadas demoníacas, elimina o cara. Feito isso, o homem responsável por coletar essas espadas demoníacas pega a Zotogen e aguarda. Um tempo depois, dentro da Shoushidai, um local que captura e armazena essas espadas demoníacas, o homem loiro se despede dizendo que irá dormir. Quando ele sai, o homem de cabelo arrumadinho olha para a espada e sorri. Mesmo esse cara de cabelo arrumadinho chamado Miura estando acostumado a lidar com essas espadas, a Zotogen de alguma forma entrou em sua mente e fez o homem gostar dela, pegar nela assim, que espadinha boa. Depois que ele remove a espada do armazém, o cara vai lá e corta seus próprios subordinados e foge. Depois dessa cena, uma outra espada demoníaca chamada Shiryu aparece. A espada está em um templo e numa tentativa de controlar a alma poderosa da espada, alguns sacerdotes a alimentaram com sangue. Nesse dia aí tudo deu errado e a espada dominou a alma de um desses homens. No fim, todos eles foram mortos. Perto dali, um casal fofo que estava retornando para casa acabam sendo atacados pelo homem que teve a sua alma dominada. Depois de se alimentar bastante da vida das pessoas, a espada deixou de dominar a mente do sacerdote. Então, quando ele soltou a espada, a mulher grávida que acabou de ter o seu marido morto pegou a espada demoníaca e eliminou o sacerdote. Depois disso, uma vontade de obter sangue subiu à mente da mulher e ela se controlou e evitou matar as pessoas. Porém, mesmo conseguindo controlar a vontade assassina, ela não conseguiu soltar a espada. Do outro lado da tela, é mostrado que o cabeça penteada está cercado pelos seus próprios soldados. E dominado pela espada, ele os derrota usando um poder obscuro. Do nada, um outro humano sendo controlado por uma espada aparece. Depois de conversarem um pouco, os dois portadores de espadas demoníacas usam um tipo de transformação e lutam. No fim, a espada da morte vence a batalha, a famosa Zotogen. Do outro lado da tela, a mulher grávida, com medo de fazer mal às pessoas, acabou dando um fim à sua própria vida. Porém, antes de fazer isso, ela teve o seu filho. Um tempo depois, um homem acabou encontrando a criança chorando junto com a espada demoníaca. Nesse momento, ele sentiu que ela desejava viver, então ele a pegou para criar. Com o passar do tempo, o garoto recebeu o nome de Guy e passou a trabalhar para o homem que o salvou. Esse homem é um ferreiro e ele tem uma filha da mesma idade que o Guy. Garota essa que sempre abandona suas amigas para ir atrás do personagem principal. Ao ver o Guy sempre trabalhando, a Sayaka tenta fazê-lo parar para se divertir com ela, mas o prota não quer, e com a insistência da garota, o Guy acaba a tratando um pouco mal. Nisso, um funcionário do ferreiro que é apaixonado pela Sayaka vê tudo e tenta humilhar o Guy. Nesse momento, o pai adotivo do Guy aparece e diz que a Shiryu voltou a chorar. Por isso, todos devem se preparar para realizar um ritual calmante. Em seguida, o velho leva o Guy para passear e pergunta o que o menor deseja fazer no futuro, e o garoto diz que apenas deseja ser um ferreiro comum. Durante a noite, enquanto a Shiryu gritava, o Guy a pega e a chama de mãe. Em seguida, a história mostra um agente chamado Mickey tentando obter uma espada demoníaca em um leilão. Após olhar para a espada e sentir que ela é a verdadeira, o Mickey conversa com um cadeirante rico que também deseja a espada. No dia seguinte, durante o ritual calmante, o cara que não gosta do Guy remove a faixa dos seus olhos para observar o personagem principal alimentando a espada com seu sangue. Nesse momento, a Shiryu se irrita e domina o corpo da Sayaka e ataca esse homem. Daí, para o cara não ser morto, o Guy entra na frente dele. Assim, o menor perde um braço de bobeira. Uma semana depois desse acontecimento se passa e o Guy ainda estava agonizando de dor por conta do corte. Em um momento de loucura, o prota viola o túmulo de sua mãe dizendo que ela o abandonou. Depois de ver essa cena terrível, o ferreiro entende que o Guy considera a espada como sua verdadeira mãe e que tudo isso está acontecendo por vontade da espada. Então ele começa a derreter e macetar a espada. Do outro lado da tela, o Mickey conseguiu comprar a espada por $1,5 milhão de dólares. E quando ele estava levando a espada de volta para a agência, ele acaba sendo abordado pelo cadeirante loiro querendo roubar. Depois de derrotar os homens enviados pelo cadeirante, o tal do Miura dominado pela Zotogen aparece. Nesse momento, o pessoal da Shoushidai manda o Mickey recuar, pois a Zotogen é muito forte. Mas ele se nega a fazer isso. De volta ao Guy, bom, ele acordou sem sentir dor nenhuma. E ao olhar para o seu braço cortado, ele viu que a Shiryu havia sido implantada nele. De volta ao Mickey, bom, ele tentou lutar, mas o inimigo é forte demais. Então ele usou o poder de raio da sua espada para recuar. Porém, quando ele voltou e pegou o seu carro, a espada já havia sumido. No dia seguinte, o Guy pergunta para o velho ferreiro o porquê dele ter recebido a Shiryu. E o velho diz que sentiu que a espada queria protegê-lo. O Guy ficou achando que não valia a pena ter gasto a espada com ele. Enquanto o prota estava do lado de fora, triste pela Shiryu ter virado o seu braço, aquele maluco invejoso estava perguntando o porquê do ferreiro velho ter feito isso. Então o velho diz que se o Guy for capaz de viver dessa maneira, ele se tornaria a sua criação mais perfeita.
perfeita. Não só isso, mas a Shiryu sempre pertenceu ao Guy. Do outro lado da trama, o cadeirante loiro estava com a espada demoníaca, mas ele não sabia como usá-la. Durante a noite ele faz até mesmo um ritual usando informações da internet, mas isso não surte nenhum efeito. Nessa mesma noite, a ex-namorada do cadeirante milionário aparece dizendo que vai se casar com o melhor amigo dele. O cadeirante milionário, que há 2 anos atrás perdeu seus pais e a sua irmã mais nova, finge estar feliz com o casamento da sua ex e pergunta se ela irá convidá-lo. Depois de conversar um pouco com o cadeirante milionário, a mina, que não sente nenhuma dor na consciência por ter trocado seu namorado pelo amigo dele logo após o cara ter sofrido um acidente, mete o pé achando que o cadeirante está feliz. Porém, o cara não tá feliz, ele tá fingindo. Na verdade, o cara tá cheio de ódio. E quando a espada sentiu essa energia negativa, ela acabou se unindo ao cadeirante para que ele pudesse matar bastante gente. No dia seguinte, o invejoso estava bolado com o ferreiro velho por ele ter dado a Shiryu para o Guy. E então o cara com 200 milhões de QI foi lá e decidiu atacar a Sayaka no meio do mato. Por sorte, o Guy estava por perto, mas o garoto estava cheio das vontades de matar alguém por conta da espada. Nesse momento, ele só não matou o invejoso porque a Sayaka gritou o nome dele e isso fez o menor acordar. Ao chegar em casa, o Guy acaba se irritando com a espada, pois ela não para de pedir para ele matar alguém. Enquanto isso, o cadeirante estava invadindo o casamento da sua ex e graças ao poder da espada o cara consegue até andar. Antes que ele partisse para o ataque, o anime, com um roteiro completamente desorganizado, mostra uma mulher levando uma espada para a casa do velho ferreiro. E obviamente essa lança tá com o capeta lá dentro. De volta ao cadeirante que pode andar, bom, ele se levantou e partiu para matar a galera. Mas o Mickey apareceu para salvar as pessoas que não merecem. Quando a sua ex foge, o agora ex-cadeirante usa um poder trevoso para despistar o Mickey e ir atrás dos seus alvos. E na hora que o ex-cadeirante iria descer o vapo, ele acorda do transe da espada. Daí, por ele não ter matado ninguém, o Mickey decide levar o ex-cadeirante para a organização que coleta e guarda as espadas. Nessa mesma noite, um invejoso achou a lança demoníaca e foi rapidamente dominado por ela. Após ser dominado, ele foi direto até o Guy para tentar matá-lo. A batalha começa com o Guy perdendo. Tudo isso porque a Shiryu não parava de mandar ele matar o inimigo. Então, ele acabou cedendo à sede de vontade de matar e o seu braço de metal se transformou em uma lâmina bem afiada. Com esse poder, o Guy começa a pressionar completamente o invejoso. Enquanto isso, dentro da Show Shidai, o ex-cadeirante chamado Marcos foi apresentado aos grandes líderes da organização. Lá, o ex-cadeirante descobriu que por ele ter se tornado um só com a espada, ele precisa dormir em um tipo de sono frio para evitar que a espada domine sua mente. Perto dali, o Mickey estava dando umas beijocas em uma pesquisadora chamada Mina. Meio triste com a parada do ex-cadeirante, o Mickey pergunta se a mulher irá esperar ele se recuperar, e a Mina diz que sim. Daí eles ficam lá se pegando. De volta ao prota do anime, bom, ele estava em um transe louco para matar o seu inimigo. No meio da cidade, a lança demônio já havia feito várias vítimas e já havia conseguido obter a sua transformação bolada. Porém, mesmo assim, o Guy ainda conseguiu enfiar a sua espada bem no peito do inimigo. Depois que ele faz isso, os helicópteros da Show Shidai avistam os dois. Ao ficarem dando bobeira demais para o Guy, o menor vai lá e faz um helicóptero descer. Depois disso, o Guy volta para a casa do ferreiro e a sua mão de ferro tenta o matar. Mesmo a mão de ferro estando quente, o velho ferreiro salva o Guy. Nessa mesma noite, o Mickey e o ex-cadeirante foram colocados para dormir no tal do sono frio. E nesse anime acontece tanta coisa ao mesmo tempo que o anime mostrou a Zoltungen invadindo um presídio para coletar a alma de pessoas cheias de desejos perversos. No dia seguinte, o Guy acorda agindo igual uma criança. Até chupar dedo ele chupou. E de um jeito que eu não entendi nada, o velho ferreiro explicou que o Guy regrediu à infância para controlar a intenção assassina da espada. Nesse mesmo dia, aquele cara loirão chamado Ichijo, aquele que apareceu lá no início, foi tirado do sono frio para lidar com as 2 espadas demoníacas detectadas. E o poder da sua espada é o Anel Solar, um dos poderes mais brabos segundo a Show Shidai. Ao ser acordado, o cara entra na sua Ferrari e vai trabalhar. Durante a noite, o Guy veste um yukata e quando a Sayaka foi vestir o dela, alguma coisa estava observando pela fresta da porta. Em seguida, os dois vão para um festival e o Guy ainda estava agindo igual uma criança. Enquanto isso, uma ferreira mulher recebeu o pedido de um cliente para afiar uma lâmina. Quando ela foi ver a katana que o cara estava pagando muito para ser afiada, ela viu que essa era uma versão diferente da Shiryu. Mesmo sabendo do perigo, a mulher vai afiando a arma e se esforçando pra caramba. Porém, a espada domina ela e ela quase mata o seu funcionário. Mesmo sendo possuída, a mulher continua afiando a espada. E para a espada calar a boca, ela corta sua mão e usa o seu sangue para acalmar a espada. Enquanto isso, em um canto bem distante, a Zoltungen estava lutando contra a espada das chamas. Durante a luta deles, algumas espadas que já dominaram totalmente o corpo de um humano estavam observando e se divertindo com tudo isso. Do outro lado da tela, o festival já havia acabado. Então aquele invejoso voltou para atacar o Guy e a Sayaka. E para a sorte dos personagens principais, o Ichijo aparece e começa a lutar contra o cara. Ao perceber que o maluco está completamente dominado pela espada, o Ichijo simplesmente invoca um anel solar gigante e o elimina de maneira indolor. Quando o Ichijo estava indo embora, ele sente a aura da Shiryu. Então ele entende o real motivo por trás dele ter sido enviado para realizar esse trabalho. Ao descobrir isso, ele vai lá e começa a bater no moleque para ver se ele vira um capetão. Mas isso não acontece. Do nada, um idoso que estava conversando com um ferreiro menos velho que ele aparece. Durante uma conversa, o velho diz ter um certo
certos contatos malandros, incluindo uns caçadores de espadas chamados Gabi. Foi só o velho falar isso que um cara gigante chamado Soin aparece. Esse humano comum sem espada demoníaca alguma começa a irritar o Ichijo, dizendo que todo portador de espada demoníaca deveria ser morto. Então os dois começam a lutar. O Ichijo, reconhecendo a força do humano, decide usar o poder da sua espada. E no momento em que ele iria matar o Soin, um demônio da espada escondido aparece atacando o cara por trás. Nesse momento, o Guy volta a virar meio demoníaco e ataca o inimigo que acabou de aparecer. Depois de ser pressionado, o inimigo se esconde nas sombras e recua. Em seguida, o Ichijo decide ele mesmo testar o Guy para ver se ele vai ser dominado pela espada ou não. Com poucos golpes, o Guy cai. E graças às emoções da Sayaka, o personagem principal volta ao normal. A Sayaka fica feliz, mas o Ichijo ainda pretendia pressionar o Guy para ver o que ele iria se tornar. Por sorte, o idoso chamou a atenção do Ichijo e o Guy conseguiu fugir. Depois disso, os dois velhos, sendo um velho mais velho que o outro, se reúnem e começam a conversar sobre a mãe do Guy e sobre a história da espada chamada Shiryu, obviamente com o Ichijo ali junto. E a história dessa espada é uma das mais tristes. Após ouvi-la por completo, o Ichijo até mesmo chorou. E depois de conversarem bastante sobre o futuro do Guy, o Ichijo decide convidá-lo para ir até a Shoushidai. O Guy obviamente aceita a proposta, pois ele deseja ver um mundo diferente. Antes queria ser ferreiro, agora ele quer um mundo diferente. Quando o personagem principal parte, a Sayaka fica toda chorosa. Antes de retornar para Shoushidai, o Ichijo para na casa da sua namorada. E como ele ficou 16 anos congelados, o tempo passou e ele não envelheceu. Já a mulher dele está bem velhinha. Ao chegar lá, a mulher o recebe muito bem e conversa com ele. Depois de um tempo, ele manda o Guy procurar algo para fazer, pois ele quer ficar sós com a sua namorada. Para ajudar o Guy a entender melhor o que está rolando, o Ichijo diz a ele que os portadores de espada demoníaca devem ser desligados em um sono gelado para que as espadas não dominem suas almas. Em seguida, o Ichijo explica que a sua namorada não sabe nada sobre a Shoushidai ou sobre as espadas. Mesmo assim, ela sempre o recebeu todas as vezes que ele era acordado. Após expulsar o Guy, o Ichijo se foca em seu romance. Para passar o tempo, o prota começou a andar, então ele entrou em um lugar aleatório para ver uma luta de espadas, mas no fim a luta era em um game. Luta essa que acabou sendo vencida pela Idol, que todos amam, e depois disso rolou até mesmo um show dela. No fim do show, o perdedor da luta tentou falar com a Idol que ele tanto ama, mas a garota o humilhou. Quando a garota de cabelo azul sai na rua, o cara aparece de novo e ela começa a humilhá-lo até ele explodir e partir para a agressão. Do nada, a espada das chamas que estava por perto decidiu mudar para o corpo da garota de cabelo azul, e no momento em que a garota de cabelo azul ouve a voz da espada, ela a pega na mão e picota o seu fã retardado em vários pedaços. Do outro lado da tela, o Ichijo estava tendo alguns momentos felizes com a sua namorada, porém a saúde da mulher anda bem fraca devido à idade. Nesse momento de fraqueza, o Ichijo se oferece para levá-la a um hospital, mas a mulher pede para que ele a leve para casa. Dentro da casa dela, a mulher mostra um vestido de noiva e diz que está esperando ele a pedir em casamento. Nesse momento, o cara faz o pedido, os dois ficam felizes e a mulher fecha os seus olhos. Se ela mimiu ou morreu, a gente não sabe. Do outro lado da tela, a Idol do cabelo azul estava usando o poder da espada para queimar tudo, então Guy foi lá lutar contra ela. Como a sua namorada foi dormir, o Ichijo atendeu ao chamado da Shoushidai e foi lá capturar a garota, mas ela fugiu. No dia seguinte é mostrada a vida de uma mulher acima do peso tentando achar um tesouro no mar. Quando o tesouro foi encontrado, algumas pessoas do grupo dela começaram a morrer. No fim, a mulher arrogante e chata também virou alvo do assassino e o corpo dela acabou caindo no mar. Ao cair, uma marreta demoníaca acabou a chamando, e com o poder da marreta, ela voltou ao barco e se vingou do assassino. Do outro lado da tela, um cabeleireiro brabo que queria vingar a sua irmã que foi assassinada por uma mulher de cabelos lindos, de repente recebe como cliente essa mulher de cabelos lindos. Então ele cortou o cabelo dela e quando ela foi embora, no meio de um beco vazio, ele tentou a matar com uma espingarda. Infelizmente, ele não conseguiu matá-la, pois a mulher é uma espada que assumiu e tomou o controle desse corpo. Como existem duas espadas no corpo dela, a mulher removeu uma do seu corpo e colocou no cabeleireiro. Um tempo depois, a mulher acima do peso aparece para cortar o cabelo com o tal do cabeleireiro. Depois disso, eles nunca mais aparecem nessa temporada. Enquanto essas coisas aconteciam, o Mickey, junto do Marcos, o famoso ex-cadeirante, foram enviados para buscar uma espada. Com a ajuda da namorada do Mickey, a famosa Mina, eles conseguem entrar no prédio e chegar ao cofre onde a espada estava guardada. Porém, depois de passar pela primeira porta, eles deram de cara com uma segunda porta de aço. Quando o Marcos olhou para o sensor da porta, ele disparou o alarme e um gás tóxico começou a ser jogado na sala. Nesse momento, o Nick pediu ajuda da Mina para descobrir a senha, mas a mulher começou a ser atacada por um homem dominado por uma espada demoníaca. Rapidamente, o Mickey e o Marcos ligam seus poderes e correm para salvá-la. Por sorte, eles chegam a tempo. Porém, na hora de salvar a Mina, o Mickey acabou recebendo um golpe quase fatal. Em seguida, o ex-cadeirante eliminou o inimigo. Feito isso, a espada demoníaca se desconectou do corpo do homem aleatório e foi parar no corpo do Mickey. Com duas espadas no corpo, o homem mete o pé daquele lugar e vai para um beco. Lá, o cara diz estar bem e pede para a Mina curtir um pouco da vida com ele, já que ele está fora do sono frio. Nesse dia, os dois se divertem, mas ao fim de um beijão bolado, o corpo do Mickey é tomado pela sede de matança das duas espadas. Depois disso, a vida do cara é só ladeira abaixo. Primeiro, ele ataca a Mina. Depois, ele luta contra o Marcos. O Ichijo também aparece para segurar o cara, mas
ele acaba se transformando em uma coisa feia. No fim, quem parou ele foi a Mina e o Guy. Ao ser levado de volta para Shoushidai, o Mickey escutou da Mina que estava tudo bem com ele e que ele podia voltar ao sono frio. Na hora do cara dormir, a organização o eliminou. Tudo isso para evitar riscos e também coletar as duas espadas. E a Mina, bom, ela ficou observando lá tudo mó de boas. No dia seguinte, um riquinho de cabelo branco, portador da segunda Shiryu, aparece. A mesma Shiryu que foi afiada e quase fez a mulher matar o seu ajudante. E esse riquinho de cabelinho branco é muito gente boa. Tão gente boa que ele tem vários projetos para fazer o bem de idosos e crianças. Em um dia ensolarado mesmo, ele foi até uma casa que poderia virar um orfanato ou um asilo. Nesse momento, o garoto teve a brilhante ideia de misturar crianças com idosos. Com toda certeza, essa ideia não daria muito certo aqui no Brasil. A Sayaka estava meio depressiva por conta do Guy ter metido o pé. Então, ela estava dando um rolê com as suas amigas. Perto dali, o cabelinho branco viu uma menina pedindo por assinaturas para algo. Então, ele desceu da sua limusine e foi ajudá-la. Do nada, o cara já estava lá, pedindo assinatura para a Sayaka. Depois que ela assina, alguns caras aparecem querendo fazer algo com ela. Então, o cabelinho branco os impediu de fazer algo, mas ele acabou apanhando. Esses mesmos caras foram brincar com a garota que a espada de fogo está controlando e acabaram morrendo. Em seguida, a espada das chamas tentou eliminar a Sayaka e o cabelinho branco, mas o Guy, que já estava atrás da intenção assassina do inimigo, chegou a tempo de salvá-los. Como o Guy já está mais forte, a espada das chamas recua. Após ser salvo, o cabelinho branco sente a presença da Shiryu, mas ele nem consegue conversar com o Guy. No dia seguinte, o cabelinho branco aparece como um estudante transferido na escola da Sayaka. Em seguida, é mostrada a namorada do falecido Mickey, a famosa Mina, se transformando em uma nova mulher pela Shoushidai. Usando os dados da mulher que o Marcus ama, a Mina renasce como uma nova mulher e um novo nome, com o dever de dar mole para o Marcus. Depois que ela é feita, o ex-cadeirante é acordado do sono frio. Em seguida, ele e a sua depressão são acalmadas pela mulher. Como ela foi feita usando a imagem e perfil da mulher que ele gosta, o cara rapidamente chorou tudo que ele podia no colinho dela. Dentro da escola, o cabelinho branco fez bastante sucesso. Não só por ser rico, mas por ser rico e também por ser humilde. Na hora da saída, uns 3 caras tentam levar a carteira dele, mas a Sayaka aparece e o salva. Do outro lado da tela, o Ichijo finalmente chegou a Shoushidai junto do Guy, depois de 20 anos. Antes de ir para o sono frio, ele diz que irá recuperar as Otogen, pois ele tá ciente que o Miura foi dominado por ela. Então a mulher que comanda os portadores de espadas demoníacas tenta conseguir uma permissão para ele fazer isso, mas os 3 superiores dela dizem que vão testar uma nova arma que eles criaram contra as Otsugen. Durante a noite, o plano dos superiores é colocado em prática. Então vários blindados, helicópteros e robôs gigantes são colocados para lutar contra as Otsugen, e rapidamente todos são derrotados. Então o Ichijo vai lá acompanhado do Guy para livrar o corpo do seu amigo desse sofrimento. Sem muito enrolar, o Ichijo ataca as Otsugen com seus anéis brilhantes, mas o inimigo contra-ataca e o derruba. Em seguida, as Otsugen entram em uma forma trevosa e parte para cima do Ichijo. Nesse momento, o Guy assume a luta. Então, com um pequeno trabalho em equipe do Guy e do Ichijo, eles conseguem pôr pressão nas Otsugen. Porém, quando eles foram fechar a kill, um bichão grandão apareceu e protegeu as Otsugen. Após colocar as Otsugen para recuar, o inimigo diz que irá forçar os 2 humanos a se renderem à vontade de suas espadas. Foi só o cara falar isso que o Guy partiu para cima dele e começou a se transformar em um bichão feião. De início, o Ichijo até tenta segurar o Guy, mas sem forças para fazer muita coisa, o Ichijo deixa o Guy se transformar e o deixa acertar o seu peito. Nesse momento, o Ichijo perde o controle sobre sua espada e se transforma em um bichão duro e grosso. A liberação do poder do Ichijo, que é um dos mais fortes, fez o Guy se destransformar e o anime terminou assim. Nota 6, mas se vocês quiserem saber até onde tudo isso vai, eu vou lá e resumo a segunda temporada dessa história para vocês. História de espada.